Olá Brasil, chegando aqui com vocês, pessoal. Isso mesmo. Uma das coisas mais difíceis na vida do ser humano é ele reconhecer que ele está errado. Você já ouviu falar de pessoas assim que às vezes as pessoas dizem assim: fulano morreu, mas ele não reconheceu que estava errado. Fulano morreu, mas ele não perdoou, não é? E muitas vezes isso é um estigma que as pessoas carregam durante toda a vida. E já de antemão quero dizer para você, não é fácil você reconhecer os seus erros, não é fácil você querer mudar, não é fácil você justamente vencer o seu ego, né? Não é fácil. É sobre esse assunto que a gente vai falar, claro, antes da oração. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Rosa. Seja muito bem-vindo, claro, ao meu canal. Eu queria pedir, pessoal, se possível, para vocês assinar o canal. Está passando aí, e também ativar as notificações. Vamos para a palavra. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado. Está passando essa série Davi na Rede Record, e vez por outra assim eu vejo uma parte e outra, né? Que minha vida é muito corrida, mas aqui está justamente essa questão de Davi. Muitas pessoas muitas vezes criticam Davi, mas Davi fez o que a maioria das pessoas não são capazes de fazer. Isso mesmo. Davi, ele é repreendido, claro, pelo profeta Natã. E ele recebe aquela repreensão, não é? E recebe também uma sentença do próprio Deus. E o que acontece é que ele aceita, né? Ou seja, qual a prova de que Davi aceita? Porque ele, né, se arrepende. O Salmo 51 fala claramente, não é, o que foi que aconteceu depois que Davi foi repreendido por Natã. Ali no Salmo 51 está um homem que reconhece a sua iniquidade, reconhece o seu pecado, reconhece que o Espírito tinha se afastado dele. Ele já fala ali, né, para Deus não tirar a salvação dele. Né? Ele usa uma expressão ali no Salmo 51, que Deus não queria sacrifício dele. Não, Senhor, porque fazer sacrifício era muito fácil. Pegar ovelhas, centenas de ovelhas, quem sabe até milhares de ovelhas, bois, né? E tudo mais, aquela coisa toda, e fazer sacrifício. Isso aí era muito fácil. Mas ele mesmo se conscientizou e disse: o sacrifício que Deus queria dele é que seu coração fosse quebrantado e arrependido e contrito, não é? Então ele entendeu e Deus perdoou o seu pecado. No entanto, o perdão de Deus não nos isenta das consequências, ou seja, é aquilo que a palavra diz: aquilo que a gente planta, pessoal, a gente vai colher. Isso mesmo. E foi justamente isso que Deus disse para Davi, que nunca se afastaria da casa dele a espada, né? Ou seja, não haveria na casa de Davi traições, violência, morte, estupro, não é? Filhos se levantando contra ele, como Absalão se levantou, não é? Aminon, me parece que foi Aminon, estrupou a sua irmã, não é assim? E muitas questões surgiram, claro, na vida de Davi, fruto, claro, daquele pecado, não é? Porque isso ficou na consciência da família, né? E a família, claro, ela foi influenciada por aquilo, ela foi atingida por aquilo. O reinado de Davi foi abalado por aquela notícia, tá? Mas como ele foi uma pessoa que se arrependeu, não é, de todo o seu coração, Deus o preservou a sua vida, não é? Mas ele sofreu muitas consequências na sua vida. Por isso que a palavra ela é forte. A palavra diz o seguinte, olha:
E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás, né? Então, quando Deus disse que ele não morreria, né, Deus poderia ter dado uma sentença de morte para Davi, mas ele não fez. Não, Senhor, ele não fez, porque Deus tinha promessa, não é? Tinha promessa na vida de Davi. O seu reino passaria para outra geração, não é? E Davi, ele, como homem, ele errou, mas ele foi um bom rei, o melhor rei que Israel teve. E foi um homem que agradou a Deus, né, segundo aquilo que eram os propósitos de Deus, embora, né, tenha cometido esse delito, ou seja, 2 delitos ao mesmo tempo. Deus o perdoou, mas perdoou porque ele se arrependeu. Tá certo, pessoal? Então, quero dizer para você que muitas pessoas, elas não se arrependem dos seus pecados. Elas até se acostumam, se habituam e vivem muitas vezes uma vida desregrada, né? E tem pessoas até que se espelham até em pessoas da Bíblia. Diz assim: fulano fez, Davi fez, não sei quem fez e tal, aquela coisa toda. Mas olha só, Deus deixou isso tudo para que a gente pudesse entender que aqueles erros que aqueles homens cometeram não é para que nós venhamos a cometer, entende? Porque, claro, lá em Gálatas está escrito: aquilo que o homem semear, ele também vai colher, entende? Então, tudo que a gente faz que desagrada a Deus, a gente, dependendo do que se foi feito, as consequências, elas serão, não é? Muitas vezes passa até de pai para filho aquelas consequências, como passou no caso de Davi, não é? Então, nós vamos orar, pessoal. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos converter ao Senhor, nós precisamos abrir o nosso coração todos os dias, né? E pedir a Deus para que o nosso coração ele não se torne um coração insensível, que a nossa consciência ela não se torne uma consciência cauterizada, não é? E a nossa vida espiritual ela não vá morrer. Mesmo estando naquele ambiente espiritual, muitos estão mortos espirituais, muitos ministérios estão mortos, muitos cristãos estão mortos. Por isso que Paulo ele diz lá em Efésios: desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Porque tem pessoas que estão anestesiadas, né, pela fantasia, o engodo e o engano, e elas ficam dentro de envolvidas com uma ludibriação tão profunda na alma que elas se tornam insensíveis como um corpo morto. Entende o que eu estou querendo dizer? Então é necessário um despertar espiritual na nossa vida, para que a gente venha novamente, não é, a nos voltar ao primeiro amor, tá bom? Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos clamar ao Senhor nesse momento, Pai, pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos preserve do mal, que o Senhor, meu Deus, faça uma obra na nossa vida, Senhor, perdoe os nossos pecados, restaure a nossa vida, Senhor. Olha para o Brasil, olha para os ministros e ministérios, olha para a igreja, olha, Senhor, para esta nação. Perdoa-nos e sara-nos, meu Deus, transforma e liberta-nos, Senhor, de todo engodo, de todo engano, Senhor, de toda ludibriação de Satanás. Preserva a nossa vida, Senhor. Eu te peço, no nome de Jesus, graças a Deus. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui, mas antes de ficar por aqui, eu queria deixar com vocês o link do meu livro Superação. Deixa eu ver se ele está por aqui. Está por aqui, o livro está por aqui, ok? Esse livro, pessoal, é justamente daqui para o final do ano a gente vai criar um cenário aqui para o canal e vai também... eu tenho que comprar uma lente, uma lente melhor aqui para o canal, tá certo?
Então, eu não estar pedindo dinheiro para ninguém, porque eu não sou de estar pedindo dinheiro a ninguém. Eu escrevi esse livro, tá certo? Esse livro ele custa R$ 21 e você pode pagar em 5 vezes. É um livro digital, tá certo? Que é para ajudar o canal, tá bom? Se você puder, eu ficaria feliz, tá bom? Ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.